Fala, tudo bem com você? A gente vai falar aqui sobre um colírio que é muito importante dentro da farmácia, tá? Dessa vez eu escolhi para vocês o colírio que a gente conhece como atropina. E o nome comercial do medicamento é também o nome da fórmula do produto, tá bom? E como você já sabe que alguns medicamentos pode acontecer isso daqui, a própria fórmula vira o nome do medicamento referência, né? Você também, por exemplo, a gente tem outro no mercado que chama propanolol, que o referência também é propanolol. Enfim, no mercado pode acontecer dessas coisas. O atropina é do laboratório Allergan, que é um laboratório muito específico, principalmente quando a gente fala de colírio, de produtos oftalmológicos. E por que eu estou trazendo essa dúvida aqui para você? Porque um cliente foi até a minha loja com uma receita médica comprar esse medicamento, só que o cliente usava uma lente de contato e não foi orientado pelo médico que o atendeu para saber se ele poderia utilizar o colírio já com a lente no olho lá. E o que você tem que fazer nesses casos? É orientar o seu cliente, tirar a lente de contato, fazer a limpeza antisepsia da lente de contato, guardar no lugar devido, fazer a limpeza do olho e depois aplicar o colírio atropina. E aí depois, consequentemente, a gente foi dando todas as orientações que ele precisava para poder utilizar o colírio de forma adequada, tá bom? O atropina é um medicamento referência, portanto nós não temos uma lucratividade tão grande nele, mas, por exemplo, numa dúvida dessa que o cliente tem, na hora que ele te pergunta e você consegue orientar da melhor forma, você consegue gerar bastante valor, tá bom? Em questão, o medicamento prescrito foi o colírio 1%, tá? Que na minha região é o mais vendido, mas existe também o colírio 0,5%. Todos dois não são muito caros. O que você consegue fazer aqui para gerar um maior retorno é vender mais de um colírio, que foi o caso por conta da quantidade de dias que essa pessoa ia utilizar. Então, eu fiz a venda aqui do 0,1%, 2 unidades, para que você consiga ali já dobrar o seu faturamento na questão de ticket médio, tá certo? O colírio é muito utilizado em alguns casos específicos, né? Porque é um colírio utilizado para ajudar a produzir uma dilatação da pupila, né? E assim a paralisação da acomodação visual. E é um medicamento que ele começa a agir de forma muito rápida, em média ali 30 minutinhos, 35 minutinhos, 40 minutos, ele começa a agir e atingir o efeito. Então, é um medicamento extremamente importante e lá dentro da oftalmologia também ele pode ser utilizado em alguns exames de fundo de olho também, tá bom? Exames de refração, por exemplo, e também para prevenir a aderência, por exemplo, da íris ali, enfim. Então, ele é muito utilizado dentro da oftalmologia, mas aqui na questão do meu cliente em específico, ele está utilizando por conta da paralisação da acomodação visual, tá certo? É importante você entender isso. Ele passou por uma questão de 15 dias e depois desses 15 dias o meu cliente precisaria voltar até o médico lá para poder verificar, fazer um novo exame e entender o que estava acontecendo, tá bom? Bom, é um medicamento extremamente importante e quando a gente fala de atropina, a gente está falando também de um produto que vem em quantidade muito pouca, tá? Ele geralmente é um colírio que tem apenas 5 ml, então é bem pouquinho mesmo e você precisa orientar o seu cliente na hora de utilizar o produto da forma certa, né? De repente, se for um idoso, por exemplo, né? Como é o caso do meu cliente que estava utilizando lente, a gente pede que tenha uma pessoa que ajude a pingar. Porque se ele pinga ali um colírio, uma gotinha fora, ou pinga mais de uma gotinha que não for recomendado pelo médico, uma ou duas gotinhas, né, que não for recomendado pelo médico, ele acaba ali atrapalhando na questão do efeito do medicamento. E uma outra dica importante é que você não pode deixar a ponta do colírio, né, encostar na superfície, encostar na pele, encostar dentro do olho. Então é importante demais você orientar o seu cliente para que não cause esse tipo de infecção. Então é importante demais. Então se o teu cliente tem alguma lente de contato, peça para ele retirar, limpar, fazer a higiene e limpar o olho também para poder utilizar.
No geral, pessoal, é um medicamento que tem algumas contraindicações também, tá? Alergia à fórmula do produto, hipertensão ocular, que é muito comum principalmente no idoso, glaucoma, a pessoa que está gestante, a pessoa que está amamentando, o idoso, pessoas que vão dirigir, trabalham dirigindo, vão ter que dirigir, por exemplo, o seu carro ali, pessoas que vão ter que operar máquinas, por exemplo, não pode estar utilizando esse medicamento porque ele pode ocorrer ali um barramento da visão, sabe? Diminuir um pouco o campo da visão, então é importante, tá bom? Geralmente a posologia do produto, pessoal, vai depender muito do médico, mas geralmente é de 1 a 2 gotas, tá? 1 a 2 gotas. Eu já falei para você para ter o cuidado ali de pingar da forma correta. Se for um idoso, peça para alguém fazer isso para ela, para tentar fazer o tratamento de forma correta, tá bom? Uma dica importante e aí essa pergunta foi feita também pelo meu cliente, que é: Abraão, depois de aberto eu posso ficar com esse produto até quanto tempo, né? Que não é o caso dele porque vai acabar o produto, né? Mas esse é um tipo de produto que depois de aberto ele tem validade, validade de 60 dias, tá bom? Então depois de aberto, mesmo ele utilizando ele de forma certa, fechando direitinho, higienizando tudo direitinho, ele tem validade de 60 dias, tá bom? Então espero que você tenha gostado da aula. Esse é um colírio muito importante dentro do mercado. Se você tiver com uma farmácia naquelas localidades onde a gente tem muita clínica de oftalmologia, por exemplo, clínica de olhos, por exemplo, você vai precisar ter esse colírio porque ele é muito prescrito, tá certo? Espero que você tenha gostado da aula. Se inscreve no canal, compartilha com o teu colega farmacêutico. Eu vou deixar o link aqui embaixo do método Proclerc, porque vai ter um módulo inteiro só de colírio, colírios lubrificantes, colírios que são antibióticos, colírios que são antialérgicos, colírios que são corticoides, vai ter pomadas oftalmológicas, tudo tem lá dentro para você se tornar referência dentro do mercado, beleza? Espero que você tenha gostado da aula e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!